E você, missionária, conta pra nós a tua história, conta pra nós, né, que é uma bagagem muito extensa, né? Mas compartilha conosco. Primeiro eu quero me apresentar. Eu sou Andréa Calisto, missionária, empreendedora, dona da loja Thalita Boutique, portadora das boas novas da Palavra de Deus. Tenho um ministério profético, né, dentro da palavra, também voltado para o ministério de libertação, de cura. Né? Quando eu comecei o meu ministério de cura, de libertação, para mim foi um aprendizado muito grande, porque primeiro eu tive que me curar, né, de muitas coisas na minha vida, muitos processos, porque eu saí do estado do Pernambuco com apenas 15 anos de idade. É uma história que, quando eu começo a falar, dá um nó na minha garganta, porque houve uma crise muito grande no estado do Pernambuco, né, em todo o Nordeste, na década de 99 para 2000. E eu tive que deixar minha família com apenas 15 anos de idade. E eu vim para essa selva chamada São Paulo, morar com os meus tios. E isso me trouxe muitos processos, sabe? Muitas dores internas que, com o tempo, só mesmo buscando no Senhor, né, no altar do Senhor, é que eu fui começar a ser curada, a ser realmente tratada por Deus. Porque você deixar a sua família, né, com 15 anos de idade, e você é uma menina, eu tive que aprender a me defender. Eu tive que gerar defesas e criar defesas e me defender sozinha. Né? Eu morava com os meus tios, mas eu trabalhava em casa de família. E por inúmeras vezes eu dormia no quartinho da empregada, né? E eu tinha que trancar aquela porta, não só na chave, como eu tinha que procurar um imóvel que eu conseguisse arrastar, puxar para colocar na porta, né? Porque do outro lado tinha pessoas mal intencionadas. E, querendo ou não, eu me sentia abusada. Né? Eu estava ali dentro do quarto, mas eu não conseguia dormir e eu me sentia abusada. Eu me sentia como se eu estivesse sendo estrupada, porque eu sabia que do outro lado a intenção era realmente essa, né? E por inúmeras vezes eu dormi com facas debaixo do travesseiro, acordava com a faca na mão, porque eu tinha a sensação, né, que a pessoa iria entrar ali dentro do quarto e iria me fazer coisas ali, né, maldosas comigo. E ali foi gerando em mim muitos traumas, muitas coisas que eu precisava tratar, né. Eu vim de uma família católica, o meu pai mexia, né, com obras de magia negra, trabalhava nessa área. E todas as coisas que o diabo pedia para o meu pai, a maioria delas eram minhas. Né? Nós criávamos muitos animais, né? Ali a gente criava galinha, criava cabra, bode. E era impressionante que quando o inimigo pedia algo para ele, pedia exatamente algo que eu tinha, que era meu. Por exemplo, as galinhas que eu criava, né? As cabras que eram minhas, que eu cuidava. Então, assim, isso foi acarretando em mim, eu vendo aqueles trabalhos, eu vendo meu pai saindo, deixando a gente por semana e ficava trancados em quartos, em cômodos escuros ali, né, fazendo aquele trabalho, servindo aquelas entidades, né, aqueles demônios. Aquele ali foi causando, abrindo feridas muito grandes dentro de nós. E outra, né? Abrindo um portal espiritual, né? Para que o diabo viesse trabalhar, viesse cada vez mais ter acesso, né, às nossas vidas. E aí você gera o quê? Uma maldição
Você acaba carregando uma maldição de uma hereditariedade espiritual sobre a sua vida. E assim, de verdade, assim, não é tão fácil identificar, porque muitas das vezes nós vemos que tem pessoas que vivem a vida tendo atitudes inconscientes, né? Que nós seguimos assim um padrão inconsciente. Muitas atitudes que nós não temos a consciência de que aquilo que nós fazemos, ou até ciclos que nós repetimos, veio de uma maldição hereditária, ou veio de algum padrão que nós estamos repetindo. E como foi que você percebeu isso? Que você identificou que o que você estava vivendo era esse padrão de maldição hereditária? Como foi que você identificou isso? Sabe como eu identifiquei, Angélica? A repetição de padrão. A repetição de padrão, quando nós vamos olhar para a vida de Davi, ele repetiu o padrão na vida dele. Ele repetiu o padrão dentro da sua casa. Ele repetiu o padrão com seus filhos. E quando eu analisei a minha vida, fiz uma autoanálise em mim, eu vi que eu estava repetindo padrões na minha vida. Eu vi que eu estava repetindo o padrão. Quando a primeira igreja que eu tive acesso evangélica, porque eu me criei no catolicismo, eu vim do catolicismo, né? Minha mãe, ela nos criou muito bem, nos instruiu muito bem, com princípios, né? Mas ali dentro do catolicismo. Então, quando eu vinha a ter acesso a uma igreja evangélica, foi aqui em São Paulo, né, com os meus tios, e a primeira igreja foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu fiquei ali 4 anos, né, fiz todos os estudos, todo conhecimento na religião, né, da Adventista do Sétimo Dia, eu adquiri ali de conhecimento, né, naquela religião, e foi a primeira igreja que eu tive acesso evangélica, né, e a partir dali eu saí daquela igreja, eu fiquei 4 anos ali, eu saí daquela igreja, e eu fui realmente repetir padrão, porque eu fui para o centro de Macumba. Frequentei várias vezes, então perceba que eu repeti o mesmo padrão do meu pai. Repetição de padrão. E ali, quando eu cheguei, eu lembro que quando eu comecei a frequentar porque eu trabalhava, né, com uma senhora, e essa senhora, ela frequentava, e ela levava os netos dela para frequentar. E eu ia com ela, como eu trabalhava, eu era babá dos netos dela, eu ia com ela. E quando eu cheguei ali, né, naquele lugar ali, eu lembro que a mãe de santo, ela olhou para mim e ela falou, você entra, né, para a senhora que eu estava com ela, né, você entra, ela não pode entrar aqui. Então, eu olho assim hoje como um propósito, né, eu falo, na hora você fica, nossa, parece que foi a coisa do outro mundo, que